quando te vejo no sacramento da comunhão. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça. E o que mais? Todo meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Queridos filhos e filhas da igreja, nós não conseguimos perdoar os pecados dos outros, nem os outros podem perdoar os nossos pecados, porque duas pessoas num lamaçal não conseguem limpar uma a outra. Essa é a verdade. Estávamos todos entregues ao lamaçal do pecado. Toda a humanidade jazia nas trevas e na lama, de tal forma que o próprio Senhor disse: pode um cego guiar o outro, cairão ambos no mesmo buraco. E é justamente porque num lamaçal uma pessoa não pode limpar a outra, é que temos a necessidade de alguém que seja limpo. E é por isso que precisamos do Senhor Jesus. O que é ser lavado por inteiro? O que significa lavar as mãos, os pés e a cabeça? Ser lavado por inteiro não é outra coisa senão ser lavado ou permitir-se ser lavado pelo sangue redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Filho do Homem não te lavar, você não poderá se salvar. É preciso que o sangue do Cordeiro, tal qual preconizado na primeira leitura, escorra sobre as portas de nossos templos, de nossos corpos e de nossos lábios, para que nós possamos ser lavados. Se eu não te lavar com meu sangue, diz Jesus, você não pode se limpar por você mesmo. Você não terá parte comigo. E é por isso que devemos rezar hoje, nessa noite, com Simão Pedro, dizendo todos juntos, diga com o Padre: Senhor, Senhor, então lava não somente os meus pés, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. e a minha cabeça. Hoje, queridos filhos e filhas, é o único dia em que a igreja ordena ao sacerdote que ele pregue sobre 3 temas específicos. Nós padres não podemos escolher uma pregação aleatória. Nós devemos pregar hoje por lei sobre 3 temas específicos e vamos obedecer à igreja. O primeiro, diga com o Padre: a instituição do mandamento novo. A instituição do mandamento novo. O segundo, a instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia. E o terceiro, a instituição do sacerdócio. A instituição do sacerdócio. Então vamos começar do começo. Fale comigo: instituição do mandamento novo.
instituição do mandamento novo. E aqui o padre começa com algumas perguntas retóricas. Como se reconhece um discípulo de Jesus? Pela roupa? Pela capacidade de ressuscitar mortos? Pela linguagem? Pela fita do apostolado? Pelo jaleco de ministro? Ou pelas vestes do coroinha? Como se reconhece um membro legítimo da igreja? E a resposta é: pelo modo como ele ama. Se você é um analfabeto na escola do amor, as pessoas não te reconhecerão como discípulo de Jesus. Não tem como. Pode ser qualquer coisa, quem sabe até padre ou bispo, mas pode não ser um discípulo de Jesus, porque ele falou de forma muito categórica e clara hoje: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. E ele disse, a prova dos 9, nisto saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O Senhor não falou nem mesmo da capacidade de você operar milagres, ou quem sabe fazer orações prodigiosas, ou discursos eloquentes, mas Ele disse que as pessoas vão descobrir, vão perceber que nós somos da sua escola, da escola do amor, pela nossa capacidade de nos amar uns aos outros. Muita gente me pergunta ao longo desses 15 anos de padre, mas padre, como amar um inimigo se eu não gosto dele? Pois é justamente aí que reside o ponto. Muita gente ainda não entendeu a diferença entre amar e gostar. Gostar está no campo da afinidade, no campo da empatia, do rolar a química. A gente não planeja, simplesmente acontece. Você olha para a pessoa e diz, puxa, como é bom, como é gostoso estar com você. O papo flui. Quando vemos, o dia já está nascendo, já é madrugada, porque parece que a conversa não tem fim. E mesmo quando vamos embora, porque o sol já nasceu, nós ainda temos assunto para conversar. Você sente prazer em estar com aquela pessoa, e isto é a coisa mais fácil do mundo. Jesus mesmo vai dizer que quando gostamos de quem gosta da gente, não fazemos absolutamente nada de extraordinário e não merecemos, disse ele, nenhuma recompensa por causa disso. Pois ele mesmo disse, até os pagãos sabem gostar daqueles que gostam deles. Agora o mandamento novo que ele nos deixa nessa noite não é sobre gostar, é sobre amar. Não foi dito absolutamente nada sobre gostar, porque há pessoas que simplesmente nos desafiam, que são difíceis de lidar, que exigem muito de nós, que nos ferem ou nos lesam gravemente. E em relação a essas pessoas, amados e amadas, nós não sentimos prazer ou gosto em estar com elas. Talvez até mesmo nem seja prudente trazê-las para o nosso círculo íntimo de relacionamento. Todavia, não devemos lhes desejar o mal. Devemos rezar por elas para que encontrem a Jesus, porque no dia em que essas pessoas talvez maldosas o encontrarem, nunca mais ferirão outras pessoas. Perceberão o mal que fizeram e certamente mudarão de vida, se arrependerão, tornando-se assim boas pessoas. Aqui nós devemos nos perguntar com muita sinceridade, as pessoas que estão no nosso círculo íntimo, veja bem a pergunta que eu vou fazer, as pessoas com as quais você mais convive, as pessoas das quais você mais frequenta a roda ou a casa, e a pessoa que você namora, ela te leva mais para a fila da comunhão ou mais para a fila da confissão? É importante se questionar sobre isso. Tem gente que entra em nossa vida e só nos leva para a confissão, que só faz de fazer coisa errada, não é verdade? Nos faz pecar contra a castidade, nos faz deixar de rezar. E aí, meu filho e minha filha, essa pessoa não te leva para Deus. Os dois precisam se converter, não é verdade?
Agora tem gente que entra em nossa vida e nos leva mais para a fila da comunhão, porque alimenta em nós as coisas boas, alimenta em nós a leitura da palavra, alimenta em nós a espiritualidade. E você precisa pedir que Deus coloque gente assim na sua vida, gente que te leve mais para a fila da comunhão do que para a fila da confissão. E é aqui que a gente entende, né? Às vezes, quando a gente percebe que algumas pessoas não contribuem para o nosso crescimento espiritual e até mesmo intelectual, talvez o nosso caminho tenha se bifurcado e não possamos seguir mais pela mesma estrada. Todavia, devemos ajudar, devemos estar ali, caso a pessoa precise de nós, mesmo que nós não sintamos mais gosto em estar com ele ou mais gosto em estar com ela. Alguns dos senhores foram tão traídos e machucados no casamento, por exemplo, que vocês não conseguem mais estar no mesmo ambiente da pessoa. Não é verdade? Algumas pessoas machucaram tanto o seu coração que você fala: olha, padre, só um milagre. Pois é, peça para o Espírito Santo para que você possa amar essa pessoa, ainda que você não sinta sabor com a presença dela, ainda que você não goste. Aqui eu me lembro de um episódio que parece conto, mas não é. 2 países estavam guerreando, isso é um fato. E ali pelas trincheiras, aconteceu do capitão estar com o seu soldado, e o adversário se aproximou na surdina e foi atirar no capitão, foi matá-lo, exterminá-lo, estava em guerra. E o soldado, fiel escudeiro do capitão, foi mais rápido, percebeu que o homem iria lhe atirar e atirou naquele homem, no soldado, antes que ele matasse seu capitão. Estava ali, legítima defesa, o soldado agonizando, sem ar, na sua poça de sangue. O capitão olhou, assustado, quase perdia a vida, e aquele homem agonizando disse assim: dá-me de beber. Naquele instante o soldado já ia pegar o revólver para dar o tiro de misericórdia, e o capitão falou: não atira nele, pega minha garrafa, dá água para ele. Mas capitão, ele tentou matar o senhor. Sim, aquilo que ele fez comigo não pode mudar quem eu devo ser para ele. Se eu atiro nele e me vingo, eu me rebaixo ao mesmo nível, eu me torno igual ao meu oponente, eu me torno igual ao meu inimigo. Por isso, dá para ele água, para que ele possa beber. Entenderam bem a diferença entre gostar e amar? E aí fica um pouquinho mais inteligível amar os inimigos, porque nós não sentimos prazer nem sabor com a presença dos inimigos. No entanto, com a graça de Deus, é possível amá-los, no sentido de ajudá-los, de perdoá-los e de estender a mão quando necessário. Segundo, falem comigo, instituição da Eucaristia. Juntos? Instituição da Eucaristia. É muito significativo que na maioria dos milagres eucarísticos, quando Jesus permite que a hóstia ou o vinho consagrados tomem aspecto de carne e sangue aos olhos de todos, a parte do corpo que Jesus escolhe para aparecer aos olhos carnais, aos olhos nus, é sempre o seu coração. Nos exames laboratoriais sempre aparecem um ventrículo esquerdo ou direito do coração, ou o músculo estriado de um coração humano. Embora numa mínima partícula consagrada esteja Jesus inteiro em corpo, sangue, alma e divindade, aos olhos dos homens o Senhor, quando permite que fique visível o milagre que acontece em toda a Santa Missa, o Senhor sempre permite que os laboratórios detectem o pedaço de um coração. Mas por quê? Porque o coração no mundo bíblico é a sede da alma, representa aquilo que a pessoa é, representa a sede dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Por isso nós ocidentais costumamos dizer às pessoas que nós amamos: meu coração é teu. E aí está a mensagem de Jesus para nós na Eucaristia. Esses dias, vendo a entrevista do padre Lancelotti e do padre Zezinho, muito me comoveu quando um dos sacerdotes, se não me falha a memória, o padre Zezinho, disse que estava com um menino de rua.
E havia um quadro do Sagrado Coração de Jesus. E na sua inocência, na inocência que é própria das crianças, o menininho olhou para o padre e olhou para aquele quadro e perguntou assim para o padre: ô padre, ele tem o coração do lado de fora, é? Para o padre, aquilo era tão normal que ele até estranhou a pergunta. Ele tem o coração do lado de fora. E como toda criança curiosa, por quê? E o padre foi pego de batina curta. Então o padre respondeu: porque ele não tem vergonha de nos amar. Porque ele declara seu amor para nós. E é por isso que o coração dele é do lado de fora. Mas aí o menino piorou a pergunta. Já estava difícil. É do lado de fora, é. Quando o menino entendeu que o coração do lado de fora, ele olhou bem para o padre, assustado, e falou: e dói? Porque suponho eu que ter o coração do lado de fora deve doer, não é? E o padre respondeu: sim, meu filho. Ter o coração do lado de fora dói, porque amar dói. Amar é, de uma certa forma, nos colocar nas mãos do outro. É ficar totalmente vulnerável, porque nós não sabemos simplesmente se o outro nos amará de volta. Respondam para mim: Deus é todo-poderoso, sim ou não? Sim. Sem dúvida, né? Mas no dia que você nasceu, o Todo-Poderoso se tornou vulnerável. Que no dia que você nasceu, o Todo-Poderoso não teve nenhuma garantia se você iria amá-lo de volta. Entende bem? Quando você ama uma pessoa, você se coloca nas mãos dela. Você não sabe se o amor será correspondido ou não. Então o nosso Deus, que é todo-poderoso, se transforma em alguém totalmente vulnerável ao nos criar. Porque corre o risco de não ser amado de volta. E amor não correspondido dói, não dói? Dói. Jesus é especialista nisso, em amores não correspondidos. Quando seu filho nasceu, quando sua filha nasceu, você se tornou vulnerável. Por quê? Aquele bebezinho não te deu razão nenhuma para você amá-lo, e você já o amava com tudo que podia e com tudo que pode, sem ter certeza se ele ou ela, quando adultos, continuarão a te amar. Porque não tem como amar sem doer e não nos tornar vulneráveis. Os senhores e senhoras que pretendem se casar, parabéns, que é uma vocação linda do sacramento do matrimônio. Mas nunca vocês estarão tão vulneráveis como naquele dia diante do altar. Porque você diz um sim até que a morte o separe, mas não tem garantia alguma de que o outro cumprirá a sua parte. Porque o amor é uma aposta. Você acredita que vai dar certo e você confia, e por isso você vai. O Senhor, portanto, na Santíssima Eucaristia está dizendo: na Eucaristia eu me torno totalmente vulnerável, porque na Eucaristia eu te dou meu coração. Na hóstia consagrada meu coração palpita, pulsa de amor por ti. Eu espero que você corresponda ao meu amor. Mas caso você não corresponda, eu continuarei a te amar, porque não posso mais fazer o contrário, desde que eu decidi te amar. E aí o Senhor nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Porque quem ama não abandona. Ele está se referindo de modo mais explícito, caríssimos, à Santíssima Eucaristia. Porque em cada sacrário da terra, Jesus se faz prisioneiro do nosso amor. Eu, como padre, confesso a vocês, sempre fico muito constrangido quando passo a chave no sacrário. Porque quando eu tranco o sacrário, eu estou trancando aquele que é a própria liberdade. Eu estou trancando o Todo-Poderoso e fazendo dele um prisioneiro. Prisioneiro do meu amor. Prisioneiro do nosso amor. E que vergonha Deus ter que enviar anjos às nossas capelas para adorar seu filho. Porque você simplesmente não vai
e não dá a mínima. Quantas e quantas vezes, às vezes vocês ficam tristes amanhã 3 da tarde, porque os discípulos debandaram, deram no pé e deixaram Jesus sozinho lá na cruz. Mas você faz isso no sacrário. Jesus está abandonado nos sacrários da terra, porque não há homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E Deus tem que mandar anjo lá de guarda, porque você não vai. Porque você não vai. Na Eucaristia pulsa um coração que nos ama ao extremo e sem impor condições. Mas amamos de volta, correspondemos esse amor, damos o devido valor. Em outras palavras, católicos, somos adoradores. Um católico que não adora no mínimo 30 minutos na semana precisa rever o seu conceito de católico. Está longe, longe, igual Plutão do sol. Se você não vai a uma igreja, a um sacrário, seja da catedral, seja do santuário, seja da paróquia, para estar 30 minutos que seja, na semana, não precisa falar nada não. Porque não é preciso conversar com o sol para que o sol me queime. Não é preciso conversar com a cascata, com a cachoeira para que ela me molhe. Basta eu estar diante dela. Se você ainda não fica 30 minutos, você ainda não entendeu a promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Somos adoradores. Amamos de volta, ou nossos tabernáculos estão vazios, porque no fundo não acreditamos na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. E a terceira, comigo, instituição do sacerdócio. Toda a igreja. Instituição do sacerdócio. Uma das passagens bíblicas que não tem exatamente uma ligação exclusiva com o sacerdócio, mas que muito me lembra a figura do padre e sobretudo a condição do padre, é a do Salmo 113, quando diz assim: levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Pois o que é o sacerdote, senão um pó que foi revestido de glória? Quem é o sacerdote, senão um miserável pecador que encontrou misericórdia? Que homem na terra, além de Jesus, merece ser um sacerdote? Pois a carta aos Hebreus, no capítulo 5, nos dirá sobre o sacerdócio. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Como diz nosso arcebispo Dom Júlio, na igreja de Jesus, na igreja católica, ninguém se autoproclama bispo, ninguém se autoproclama sacerdote. É o Senhor que escolhe e é a igreja que elege, e que ninguém atribua a si essa honra, senão aquele que foi chamado, sem se esquecer de que é pó, revestido de glória, sem se esquecer que no dia de sua ordenação, foi retirado do lixo, para fazê-lo assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Por isso São Francisco de Assis vai dizer: se eu encontrasse um anjo na mesma rua, e um padre, um sacerdote, primeiro eu saudaria o sacerdote, e só depois eu saudaria o anjo, devido à excelsa tamanha dignidade de um padre. Se você encontrasse um anjo e o seu pároco, peça a bênção ao seu pároco. Depois você cumprimenta o anjo. Não porque ele é melhor do que você, mas por causa daquele que ele representa. Queridos paroquianos e visitantes, o padre não é seu coleguinha, não. O padre não é seu amiguinho, não, bem não.
padre não é tampouco aquele que toma uma cerveja com você. O padre é Cristo na tua vida. O padre é ungido do Senhor. Ainda essa semana, uma menina pequena que eu gosto muito, chamada Agnes, quando a mãe dela, 2 aninhos, mostrou o quadro de Jesus para ela, perguntou para ela, a menininha me conhece, né? Frequenta a minha casa. Perguntou para ela, quem é esse? E ela com 2 anos de idade falou, o padre. É o padre. O padre não merece, mas o padre é Jesus. Mesmo que talvez você jogue um truco com o padre, mesmo que talvez você coma uma pizza com o padre é padre. É Cristo na tua vida. E por isso mesmo nós padres não podemos nos dar ao luxo de fazermos quaisquer brincadeiras. Devemos brincar porque o bom humor é presença do Espírito Santo. E é mais fácil você encontrar um koala traficante sendo preso pelo FBI. Veja bem o que eu estou dizendo. Mais fácil encontrar um koala traficante preso pelo FBI do que encontrar um santo que seja triste. Se você encontrar um santo que é triste, santo ele não é. O padre deve ser alguém alegre, mas sem ser medíocre e frívolo. Não pode ser amante das conversas indecentes, não pode ser amante das piadas maliciosas. Tem que ser alguém que mesmo brincando, edifique. E quando o padre quer ser moderninho e contar ou fazer algumas brincadeiras que não convêm, o povo até ri por educação. Mas o povo sabe que não fica bem, porque o povo tem o sensus fidei, o senso da fé, que sabe que não convém para um homem que representa Cristo certos tipos de brincadeira. Mas nem todo padre será fiel. Judas não foi. Então o que fazer quando o padre está errado? O mesmo que fez Davi, quando teve a oportunidade de corrigir Saul, que estava errado, e até de matá-lo. Lembram-se? Saul estava lá na moita, fazendo suas necessidades fisiológicas, e Davi viu Saul agachado, pegou a espada e veio a tentação, mata, porque ele é um líder corrupto. Naquele instante o Espírito Santo falou para Davi, não estenderás a mão contra o ungido do Senhor. Aí Davi corta um pedacinho do manto e guarda. Aí passa tempo, o Saul achando que Davi era inimigo dele, queria roubar o lugar dele, lembram? Aí o Davi, então, sua majestade, lembra que ele disse que o senhor estava lá de cócoras? Ó, que isso? Um pedaço do seu manto. Como assim? Eu pude ter matado o Senhor, mas não matei, porque o Espírito disse, não estenderás a mão contra o ungido do Senhor. Quantas vezes em nossas paróquias estendemos a mão e a língua viperinas contra os ungidos do Senhor, contra o Papa, contra o Bispo, contra os padres. Se foi Deus quem o escolheu, deixa que Deus se acerte com ele, porque Deus não permite que estendam mãos e línguas contra seus ungidos. Uma pessoa que mesmo com razão difama o seu pároco, difama o padre, a vida dela volta toda para trás, fica embolada, porque ela fere o sagrado coração de Jesus que o elegeu. Se aquele padre não for fiel, Jesus certamente se acertará com ele, mas deixa para quem o escolheu. Quem escolheu seu padre não foi você, foi Jesus Cristo. Deixa que Jesus se acerte com ele. Para terminar, houve um caso real que aconteceu com São Francisco de Assis, que eu quero relatar nessa igreja pela primeira vez. E podem conferir para ver se é verdade. São Francisco de Assis estava já perto do fim da vida, incapaz de andar, sofrendo com uma doença nos olhos, praticamente cego e ainda estigmatizado, porque lembra? São Francisco tinha os estigmas de Jesus. E como São Francisco havia sido trazido para uma região
algumas pessoas da cidade próxima vieram pedir ajuda para o santo com seu pároco, porque eles descobriram que seu padre estava envolvido em um relacionamento escandaloso com uma mulher daquela cidade. E era verdade, o padre tinha uma mulher. O santo foi trazido para a cidade e colocado diante do padre na frente de todos. Eles pensaram que o santo iria repreender o padre caído e humilhá-lo publicamente. Em vez disso, São Francisco caiu de joelhos, pegou as mãos do padre em suas próprias mãos estigmatizadas, beijou-as e disse: tudo que eu sei e tudo que eu quero saber é que essas mãos me dão Jesus. Naquele mesmo instante, o padre se converteu. Quando talvez disserem coisas com ou sem fundamento sobre os padres, respondamos com São Francisco: tudo que eu sei e tudo que eu quero saber é que essas mãos me dão Jesus. Sem padre eu não tenho Jesus. Sem padre eu não tenho a Santa Hóstia consagrada, e essa é a única coisa que me interessa. Sua vida pessoal, deixemos com o nosso Senhor, que se acerte com Ele, já que foi Jesus quem o contratou para a messe. Conclusão: caríssimos, não nos esqueçamos, Judas teve o melhor pastor, o melhor líder, e agora está na moda o melhor coach, o melhor conselheiro, e no entanto falhou, porque o problema não é a liderança, nem o pároco e nem a paróquia que você frequenta. Se a sua atitude ou caráter não mudar e o seu coração não se transformar, você pode ter o Padre Jesus, que você vai ser sempre o mesmo, com os mesmos erros, na mesma situação e nos mesmos lugares. Às vezes os senhores vêm de viagem e visitam nossa paróquia, e sejam muito bem-vindos. Às vezes elogiam, às vezes criticam, não importa, elogios e críticas são naturais, são próprios da condição humana. Mas por vezes eu vejo vocês fazendo algum comentário, quem vem de fora: nossa, lá na minha cidade, que pena, não é assim. Lá o padre não faz assim. Como se dissesse: e é por isso que eu não sou um bom católico. Mentira, o problema é você. Não é seu padre. Não, o problema é sempre você. Se você for um bom católico, uma boa católica, o padre pode até não rezar uma liturgia muito adequada, mas você fica santo e fica santa, porque o problema não está no líder, o problema está sempre nos liderados. O problema não está na paróquia, está nos paroquianos. E o problema tampouco estará no pároco, mas nas escolhas erradas que você faz. Por isso concluímos rezando uma Ave Maria por todos os sacerdotes, mas mais especialmente por aqueles que estão na beirinha, titubeando na fé, quem sabe quase desistindo, sendo enganados por Satanás. Rezamos para que não se esmoreçam, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, olha que Satanás tentou te peneirar, como se peneira o joio e o trigo, mas eu rezei por ti. Eu rezei por ti e você foi salvo. Vamos rezar por nosso bispo, rezar por nosso papa, rezar por nossos padres, para que eles nos conduzam como bons pastores aos prados verdejantes, aos prados eternos. Todos de pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito bem.